Muito bem, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então tá. Eu gosto de fazer perguntas, vocês sabem. Eu sempre faço perguntas difíceis, né? Deixa eu perguntar mais uma para vocês hoje, tá? Alguém sabe me dizer o que é pecado? Uma coisa errada. É uma coisa errada, ok. É verdade isso. O que mais? O que é pecado, gente? Deus não adora. Ah, Deus não gosta de pecado, né? É verdade. Hã? Você ama o Senhor? Você ama a Deus? Que bênção. Mas e o pecado? O que é o pecado? Ah, mentira. Aham, é verdade. O diabo que gosta de mentira. Isso mesmo. Que mais? Então deixa eu... Oi. Hoje minha mãe. E aí, mamãe Não pode confessar o pecado da mamãe aqui, hein? me fechou. E aí, minha mãe fechou na caixa que não. Que tá na hora de comer. Ah, na hora de comer? Uhum. Pois é. Deixa eu ajudar vocês aqui para vocês lembrarem o que é o pecado. Presta bem atenção aqui que essa é fácil. Pecado é quebrar a lei de Deus. Pecado é desobedecer a lei que Deus nos deu. O Senhor nos deu uma lei. E Ele diz para a gente não fazer um monte de coisa e para a gente fazer um monte de coisa. Essas coisas que Deus manda são a lei dEle. E a gente não pode desobedecer, porque isso é pecado. Pecado, portanto, é errar o nosso alvo, que é a obediência ao Senhor. Sabe, se você pegasse assim um arco e uma flecha, e você tentasse acertar um alvo, e de repente você errou completamente o alvo, isso é pecado. Porque o nosso alvo é obedecer ao Senhor. Agora, me ajudem aqui. Quem pode me dizer alguns pecados que existem por aí? Quem sabe alguns pecados? Não precisa dizer o que vocês fazem, não. Só precisa me dizer alguns pecados. Quem sabe um pecado? Ninguém? Mentira é pecado? Sim? Mentira é pecado? Sim? Sim ou não? Mentira é pecado. Mentira é pecado. Mentira é pecado. É muito feio, é verdade. Falar mal das pessoas é pecado? É filho do diabo, é verdade. Os pecadores, eles estão obedecendo ao diabo e não a Deus. É verdade. E sabe que o apóstolo Paulo... Exatamente isso, fica de castigo. E Deus fez exatamente isso com as pessoas que abandonaram Ele. Elas que amaram tanto o pecado, que abandonaram Deus. E sabe o que foi que Deus fez? Abandonou. É a pior coisa que pode acontecer. É Deus abandonar alguém. É horrível. E Deus fez isso com as pessoas. Mas tem uma solução. Quem sabe qual é a solução do pecado? E aí? Qual é a solução do pecado? Obedecer? Obedecer ao pecado. Obedecer a Deus, né? Não. Deixa eu dizer para vocês a solução do pecado. É confessar o pecado a Deus por meio de Jesus. Só Jesus pode perdoar nossos pecados, porque Ele pagou os pecados. Como foi que Ele pagou? Quem sabe? Ele morreu onde? Na cruz. É verdade. Jesus pagou os nossos pecados por causa da cruz. E essa é a solução para todo o pecado. Todo ele. Para desobedecer o papai e a mamãe, para quando a gente mente, para quando a gente briga com um coleguinha, quando a gente não quer dividir os brinquedos, quando a gente... Você não divide os brinquedos?
Ah, divide. Mas então, divide. E aí eu divido as bicicletas. Ah, bicicleta sim. Pois é, a gente tem que dividir tudo que Deus nos dá, porque, afinal de contas, nós podemos ter um coração bem generoso, que ama o Senhor. Então, qual é a solução? É a gente entregar a verdade, que é confessar nossos pecados, para Deus. Bater no braço, aí fica de cadinho. Ah, mas mais do que isso, ó, a solução não é só essa não, essa é metade da solução. A gente tem que, confessar o pecado e se arrepender, mudar. Que nem aquela história do arco e flecha que eu falei, esticou o arco e flecha, errou, então precisa o quê? Ajustar a mira. E para ajustar a mira, o nome disso é arrependimento. É a gente ajustar a mira do nosso coração para acertar no alvo que é a lei do Senhor. Tá bom? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Todo mundo, fecha o olhinho agora para a gente orar. Ó Deus, eu te louvo, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, com nossos filhos, nossas crianças, ó Deus, sendo educadas e criadas sobre o pacto. E, Senhor, faz com que elas possam compreender a dureza, a sujeira, a feiura que é o pecado, como também, Senhor, o tamanho do Teu perdão para todo aquele que se arrepende e vai ao Teu encontro com o coração arrependido, ó Deus, humilhado, para encontrar a verdadeira redenção. Abençoa, Senhor, também agora que vão ter o estudo, a palavra na salinha, e que o Senhor abençoe os pastores que vão conduzir esse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês vão seguir lá para cima para terem uma palavra com o reverendo Gustavo e o reverendo Rodrigo, tá bom? Vamos lá, devagarzinho. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos. Como os irmãos bem sabem, nós estamos na nossa série de exposições da carta de Paulo aos Romanos. E dessa vez nós vamos meditar no trecho que se encontra o capítulo 1 de Romanos, versículo 24 até o versículo 32. Romanos 24, capítulo 1, 24 até o 32. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores,
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar. Deus, estamos diante de Ti, ó Pai. E a Tua palavra é que deve ser dita, é a Tua palavra que deve ser exposta. Ó Senhor, conduz esse momento para que seja de fato, ó Deus, a Tua verdade a ser ensinada nessa noite. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu já mencionei, nós temos vivido dias difíceis. Dias que demonstram a situação do coração pecador do homem. As guerras que temos visualizado, a situação recente do aborto, da lei, né, pró-aborto na Colômbia, uma lei que permite a mulher, caso queira, matar seu filho na 24ª semana de gestação, isto é, até o 6º mês. Uma tragédia. E como se não bastasse todas essas situações trágicas, de morte, de assassinato, nós vemos as inversões de valores em nossa sociedade, as louvações por questões que são contrárias claramente à natureza, que são contrárias claramente àquilo que Deus criou e Deus revela em Sua palavra. Hoje estava visualizando um desses jornais no Instagram e havia lá uma foto, 2 homens com 2 bebês gêmeos. E o título era um elogio que agora a tecnologia, a ciência providencia que os pais dessas 2 crianças tenham, teoricamente, seus materiais genéticos nas crianças que nasceram. Todo o processo se dá por fertilização in vitro, e naquele caso específico havia a participação familiar, onde uma familiar providenciou o seu óvulo, a outra a barriga, chamada de solidária. E havia ali naquele jornal uma manifestação de louvor a isso, que agora é possível tal coisa acontecer. É claro que em alguns comentários havia pessoas que diziam, tá, mas continua sendo a presença, né, de um homem ou de uma mulher, ou do gameta feminino e masculino, e ali a produção da criança. O fato é que nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais abraçando a perversidade, a maldade, numa espécie de sedimentação, de aprofundamento da apostasia, da maldade e do pecado. Esse é o quadro que se apresenta para nós todos os dias, mas isso não começou hoje. Se nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, nós veremos exatamente essa progressão do pecado do homem. E como que Paulo descreve nessa anatomia do coração a situação terrível que se encontram os homens diante de Deus sem Cristo. Uma vez que eles abandonaram a Deus, nós vimos isso domingo passado, simplesmente negligenciaram, se silenciaram diante da verdade e da glória de Deus,
Eles agora vivem mediante as paixões do seu coração. O que vamos observar é um movimento da parte de Deus terrível, que eu chamei de o abandono dos que abandonaram a Deus. O abandono dos que abandonaram a Deus. Esse abandono, diz Paulo, se deu de 3 formas, ou de 3 níveis de degradação. Primeiro, Deus entregou os homens aos seus desejos impuros do próprio coração. Depois, aos desejos envergonhados, desonrosos do seu próprio coração. E finalmente, a um modo de pensar reprovável, impuro, infiel, incorreto, para que possam não só viver segundo os seus próprios desejos, mas para que possam louvar aquilo que é o pecado. Esse é o quadro, esse é o resumo. Primeiro vamos ver, versículo 24, exatamente o abandono aos desejos do coração. Veja, por isso o quê? Tudo aquilo que tudo aquilo que Paulo havia dito a respeito dos homens, sobre Deus, tendo abandonado a Deus, no que vimos na semana passada, no sermão passado. Eles que negaram a glória de Deus, eles que simplesmente não quiseram reconhecer a majestade de Deus, resolveram caminhar em reconhecer a glória das pequenas coisas, a glória daquilo que foi criado, que se colocar no seu coração diante da idolatria, Deus os entregou, diz o texto, a impureza dos seus próprios corações. Literalmente o texto diz, Deus os entregou aos seus próprios corações. João Calvino, a respeito disso, tem uma citação que resume bem o ponto. Não há nada que devemos temer mais do que o Senhor nos deixar com as rédeas soltas. Não há nada mais terrível do que Deus deixar que nós façamos de acordo com o nosso coração. Não há nada mais perverso em termos dos nossos corações do que sermos deixados à nossa própria vontade. E é exatamente isso que Deus deixou acontecer. Deus deixou essa perversidade como uma punição aos homens. E eu sei que eu estou entrando aqui numa palavra difícil e dura de ser ouvida. Porque eu estou falando não só de mim, eu estou falando de você. Eu estou falando do nosso proceder diante do pecado. E muitas vezes nós queremos diminuir a feiura do pecado. Muitas vezes nós queremos chamar o pecado de algo menos feio, menos ofensivo. Talvez um erro, talvez um equívoco, alguma coisa meio sem querer, mas simplesmente eu não posso ser verdadeiro com o texto, se não disser a vocês aquilo que Deus fez diante do enraizamento do pecado no coração dos homens. Nós precisamos compreender que o pecado não é uma mera manchinha em nosso coração. Eu sei que a música a gente canta para as crianças, mas a gente precisa amadurecer isso aí. O pecado é uma contaminação na raiz mais profunda do nosso coração, que simplesmente faz com que tudo que é produto da nossa vida cheire a pecado, tenha esse cheiro de morte, um odor terrível, que chega até os céus. E o Senhor, como punição, simplesmente fez: façam o que vocês querem.
O texto nos fala, portanto, que ao serem deixados mediante os desejos do seu coração, uma terrível situação de pecado se instaura de forma integral no homem, a ponto de não só o seu coração, mas o seu corpo inteiro ser entregue à desonra. Veja ainda o versículo 24. Para desonrarem o seu corpo entre si. Veja que o caso aqui é alguma coisa que se estabelece de dentro para fora. E agora os corpos são alvo das consequências terríveis do pecado. O Senhor Jesus Cristo descreveu algo muito parecido quando ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. E é exatamente assim, essa é a dinâmica do nosso ser. Você não consegue mexer os seus braços, você não consegue falar com seus lábios, sem que antes isso seja produzido no mais profundo do seu coração. Portanto, os seus atos nada mais são do que um fruto daquilo que já está dentro de você. É por isso que não cai naquela desculpa, não dá para a gente se enganar com aquela desculpa do tipo assim, não, eu falei sem querer. Ou desculpa, eu estava com a cabeça quente e veio e eu não tive controle. Isso simplesmente não é verdade. Isso é um processo de auto-engano que nós muitas vezes nos deixamos levar para simplesmente não levarmos em consideração a terrível situação do pecado. Mas simplesmente os nossos corpos agem mediante a desonra dos nossos corações. Essa é a nossa situação. E portanto, diz o texto, a idolatria, produto desse pecado, se manifesta numa desonra a Deus, ao trocar a verdade, que é Deus deve ser adorado, pela mentira, que é adoremos aquilo que foi criado, adoremos aos ídolos, adoremos aquilo que possa nos dar algum alívio imediato. Essa mentira no lugar da verdade, nada mais é do que a idolatria que nossos corações rapidamente se apegam diante do abandono de Deus. Deus deixou os homens seguirem o curso do seu pecado. E portanto, mediante as paixões, ídolos foram sendo levantados. Ídolos para sustentar os desejos humanos. Ídolos para satisfazer a manipulação humana. Rituais foram criados. Paulo, é claro, está se referindo à situação pagã de sua época, mas essa mesma descrição pode ser referida a nós hoje. Os ídolos dos nossos tempos. Quantas e quantas vezes nós somos guiados e vemos esses ídolos sendo adorados. Os ídolos da bebedeira, os ídolos da comilança. Vira até brincadeira entre os evangélicos. Porque crente não bebe, mas que come. E desde quando um não é pecado e o outro é? Quando foi que vocês tiraram essa parte da Bíblia? Vira zombaria entre nós, porque muitas vezes nós estamos sendo levados a nos conectar a esses ídolos e nós não queremos abandoná-los. Eles são preciosidades nossas. Eles são coisas que nós queremos guardar. Mas simplesmente, meus irmãos, esses ídolos causam só frustração, porque absolutamente nada desse mundo foi feito para te dar sentido, para te dar satisfação.
para te dar paz, para te dar alegria. Nada desse mundo pode te oferecer isso. E se há algo que você pensa que te oferece, simplesmente isso é engano, é frustração. E no fim dessa história, você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e vai dizer: ai meu Deus, onde foi que eu entrei? E portanto, queridos, nós precisamos observar a seriedade da idolatria. Mas o texto continua e nos fala das consequências mais nefastas da idolatria. De você deixar a glória de Deus, de você deixar de reconhecer o Deus triuno que criou os céus e a terra, para atribuir essa glória a outra coisa, para atribuir essa glória ao homem. E meus irmãos, eu vou passar a expor um texto que certamente nos dias atuais os pastores estão fugindo dele. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. O texto nos fala, a partir do versículo 26, da desonra que os homens foram entregues. Vejam comigo. Por causa disso, ainda por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. O termo vergonhoso aqui traz a ideia de algo que foi pego e que tinha honra, alguma coisa que na sua inteireza da criação de Deus havia honra e dignidade, e que foi invertido e que foi pervertido para que se tornasse algo vergonhoso, para que perdesse a sua honra, para que perdesse a sua dignidade, para que perdesse a sua majestade enquanto criação de Deus. E certamente Paulo está falando aqui do matrimônio, do casamento. Não é ele, mas o autor aos Hebreus, que usa essa mesma expressão, é claro, positivamente, para falar do matrimônio. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Mas agora, eles estão ligados à desonra, porque eles pegaram aquilo que Deus criou, a união santa, pura, do homem e da mulher, e perverteram na homossexualidade. O texto começa do pior para o melhor, por assim dizer. Parece que Paulo quer chocar os seus ouvintes. Porque dentro da cultura pagã, mesmo dentro da cultura pagã, havia um certo olhar com valores a respeito do matrimônio, homem e mulher. Até por uma questão de natureza, de procriação. Paulo vai argumentar isso. Mas certamente, dentro da cultura helênica, um professor, ele poderia usar dos seus alunos, dos seus pupilos, sexualmente. E isso era algo permitido dentro dessa cultura. Mas mulheres não era algo que pudesse ser admitido na cultura pagã. A relação homossexual feminina, mesmo numa cultura pagã helênica, já era tratada de forma desonrosa. Mas agora Paulo nos mostra que isso é fruto da idolatria. Por que isso é fruto da idolatria, meus irmãos? Nós precisamos recuperar o significado do matrimônio aqui. O matrimônio, o casamento, é uma instituição criada por Deus que manifesta a própria natureza da Trindade. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, estabeleceu nessa criação não só o homem, mas Gênesis 2 nos diz que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, quer dizer, alguém que lhe seja igual, mas diferente.
em papéis distintos. Essa diversidade na unidade é exatamente aquilo que aponta para a diversidade na unidade da própria Trindade Santa, porque Deus é um e muitos. Um único Deus, três pessoas, que se manifesta, portanto, ao imprimir, ao plasmar no homem a sua imagem, a diversidade nessa unidade que é o matrimônio. Portanto, meus irmãos, o casamento não diz respeito a apenas a alguma coisa que o homem um belo dia acordou e disse: vou me unir a uma mulher para que a procriação seja feita, para que as pessoas possam continuar a existir, para que haja herança, herdeiros. Não, é uma instituição da parte de Deus que reflete a própria natureza de Deus. Por isso que quando o homem abandonou a verdade da natureza de Deus, se ligando à idolatria, deixou de considerar o Deus Criador para considerar o homem como a parte, a base, o fundamento para a existência das coisas. Deixando, portanto, de olhar para a diversidade e procurando agora a igualdade. Dando luz às relações íntimas entre mulheres, contrário à natureza, como diz o apóstolo Paulo aqui, essa relação claramente se referindo aqui à relação entre mulher com mulher, numa relação sexual íntima, como o homem com o homem. Mesma ideia. E o texto fala que esses homens deixaram o contato natural da mulher para se queimarem um com o outro, para que as suas paixões se demonstrassem, reverberassem um com o outro, o desejo pelo igual e não mais pelo diferente. Uma coisa profundamente narcisista que nasce aqui. Ao negar a beleza da diversidade que Deus estabeleceu no casamento, ao se conectar com aquilo que simplesmente lhe é próprio e igual, o homem está fazendo um atentado contra o próprio Deus, contra a natureza do próprio Deus. Por isso, recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro. Versículo 27. Nós não sabemos exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Qual seria essa punição direta que ele está falando? Podemos inferir algumas questões. As próprias doenças sexualmente transmissíveis, ocasionadas, em geral, pela a compulsividade sexual que se dá entre heterossexuais, mas que se dá também, em maioria, para com homossexuais, e isso desde que o mundo é mundo. A própria indignidade que há nisso, a desonra que há nisso, em, por exemplo, isso não ser uma questão que a própria procriação pode ser feita, simplesmente é impossível que num relacionamento desse haja procriação. Mas sem dúvida essa punição física é apenas um destilar, é apenas um sinal da punição terrível que Deus dará a todos aqueles que se mantiverem nesse comportamento, mas não só nesse. Vejam só. Porque agora Paulo passa a mostrar o terceiro nível em que Deus abandonou os homens. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, se isso é um crescente ao contrário, né? Uma profundidade do pecado,
nós chegamos no último nível. O nível que envolve a mente do homem, os seus pensamentos, a sua forma de crer, a sua forma de conhecer, a ciência como um todo. Porque uma vez que o homem negou o conhecimento de Deus, ele nega os fundamentos para o conhecimento, seja ele qual for. Porque todo conhecimento do mundo envolve-se em entender e compreender a relação dos objetos com Deus, que criou todas as coisas e que dá significado a todas as coisas. E a partir do momento que eu simplesmente corto esse relacionamento e digo, não há nada acima, e tento conhecer as coisas, eu simplesmente, ao tentar conhecer essas coisas por elas mesmas, não obtenho um conhecimento próprio. O modo de pensar humano sem o conhecimento de Deus é tolice, é loucura. Isso levará a um praticar também maligno, reprovável. É interessante que Paulo quer mostrar-nos que uma péssima ciência levará a uma péssima moralidade. Olha que curioso isso. Nós estamos vivendo tempos de uma ciência secularizada, adorada para muitos como se fossem sacerdotes, em que a palavra de um cientista, muitas vezes, dentro da igreja, vale mais do que a palavra de Deus. Uma vez, portanto, que essa ciência é feita sem o conhecimento de Deus, ela está fadada a uma prática imoral. Imoral. Mas pastor, 1 mais 1 é igual a 2 para o ateu e para o crente. É verdade. Mas só é possível que 1 mais 1 seja igual a 2, porque Deus disse que 1 mais 1 é igual a 2. E quando um ateu não reconhece isso, o que vai produzir nele é uma matemática, e eu não vou me adentrar nos meandros de uma matemática materialista de Stuart Mill ou de outros matemáticos que vão propor a ideia de uma matemática cultural e regional, e portanto a nossa matemática ocidental é diferente da matemática dos orientais, dos índios e coisas do tipo, mas isso não é o ponto. É só considerar que se você nega que há um Deus que dá significado, simplesmente o peso de 1 mais 1 igual a 2 vai perdendo sua força. Mas 1 mais 1 igual a 2 é muito óbvio. E quando nós falamos da natureza humana, e quando nós falamos da relação do homem com o outro, relações humanas que não são tão óbvias assim como a matemática. Daí entra todo o relativismo que nós estamos vivendo. Onde as pessoas dizem, o que é certo, o que é errado para você, simplesmente não precisa ser certo e errado para mim. Eu posso viver a minha vida segundo os meus preceitos. Estão cheios de todo tipo de injustiça, diz Paulo. E passa, portanto, a listar, junto com a injustiça, 21 substantivos. 21 descrições do pecado humano. Meu irmão, minha irmã, a situação, e eu nem vou me deter a explicar cada uma dessas palavras, a maioria delas são bem óbvias. A situação do homem sem Deus é uma situação que o Paulo descreve de modo não exaustivo, com 21 substantivos. E poderiam se multiplicar mais e mais, e não simplesmente não chegaria, porque o homem, em seu habitat natural sem Deus, é um fabricador de pecado, de maldade, sem tamanho, de perversidade. E aquilo que estamos vendo, portanto, aqui,
nos nossos dias, uma situação tão terrível quanto essa, da guerra, em que um homem sai de casa, pega um fuzil e diz: eu vou matar, por ordem. E ele vai até, cruza a fronteira e mata uma família, e bombardeia casas civis. Como que alguém pode fazer isso? A partir do momento que abandonam a Deus, Deus os abandonou. Essa é a situação da nossa sociedade. Nós vivemos num mundo abandonado por Deus. Pelo menos essa é a metade da história. É claro que a gente não pode concluir tudo isso sem considerar o Evangelho. O versículo 32 conclui a situação do homem. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Essa descrição do homem sem Deus aponta para a necessidade do Messias, aponta para a necessidade do Evangelho. Um mundo que cultua a maldade, que cultua a violência, o homicídio, não pode salvar-se a si mesmo. Simplesmente não há nada que esse mundo possa fazer para encontrar redenção pelos seus próprios meios, a não ser que do alto venha o Salvador. E é por isso que nós não podemos concluir hoje sem sermos lembrados da verdade de que a feiura do pecado, a profundidade do pecado, da maldade, aponta para a glória do Evangelho, aponta para o tamanho da misericórdia e da graça de Deus, que tendo homens tão terríveis assim, enviou seu Filho para salvar o mais vil pecador. O mesmo Deus que abandonou esses homens, as suas paixões, o mesmo Deus que soltou as amarras para que eles fizessem conforme os seus corações perversos, é o mesmo Deus que enviou Jesus para que os corações fossem mais uma vez presos nos laços de amor de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, nessa noite nós somos lembrados da cruz de Cristo, porque somente ela pode nos salvar. Não há outro meio. E que o Senhor nos leve a considerar que diante da cegueira e da doença desse mundo, os nossos olhos abertos precisam ser daqueles que olham para o Senhor e agradecem pela salvação que Ele nos dá. E que também olha para aqueles que estão caminhando para o inferno com seus lábios abertos para poder pronunciar o único meio de salvação, que é Jesus. Louvado seja o Senhor que o quadro de abandono não é o final da história. Essa história não termina aqui. Afinal, nós estamos apenas no primeiro capítulo de Romanos. Essa história tem muito mais a ser dita. Basta-nos por hoje sermos lembrados que o pecado terrível, que a profundidade do pecado, que a maldade humana, que a idolatria tem cura, tem remédio. E o remédio é o sangue de Cristo. Todo aquele que crê é perdoado, é transformado,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela verdade do teu evangelho. Senhor, nós te agradecemos pelo espelho que tu nos dás para olhar a feiura do nosso coração. Para olhar, Senhor, o pecado, a maldade instaurada em nós. O quanto nós não podemos buscar desculpas, auto-engano, produzido por uma tentativa de ver a natureza humana como boa, quando simplesmente não é. Mas, Senhor, obrigado por Jesus Cristo, o nosso Redentor. Obrigado por Jesus, teu Filho, que enviaste para morrer por nós, pecadores. Obrigado porque o Senhor não nos deixou abandonados, ainda que era o que nós merecíamos, ainda que era simplesmente o que nós éramos dignos de receber, toda a tua ira. Mas não ficou assim. O Senhor resolveu derramar a ira no teu Filho, para que nós pudéssemos ter salvação. Louvado seja o teu nome, Pai. Fala com teu povo. Fala conosco, Senhor. No nome dele, nosso Redentor, Jesus. Amém.